Meus queridos, você que está agora acessando o nosso canal do Facebook ou do YouTube, uma boa noite para todos vocês. A graça, a misericórdia do nosso Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui hoje reunidos na Igreja Batista do Moreno, nosso culto de celebração ao Senhor. E nesta noite está uma noite chuvosa, está chovendo muito. E glória a Deus, aleluia, pela essa chuva maravilhosa que está caindo sobre nós. Nós temos muito que agradecer ao Senhor, louvar o nome do Senhor por essa noite chuvosa. Estamos aqui reunidos nesse culto online. E eu quero convidar você para adorar o Senhor, que a sua casa seja uma extensão daqui da Igreja Batista do Moreno, que você venha transformar a sua casa no templo do Senhor, no local de adoração ao Senhor, juntamente com a sua família, que você agora possa reunir a sua família e junto possamos engrandecer e adorar o Senhor. Então feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, nós queremos nesta hora consagrarmos agora nossas vidas ao Senhor, colocando, ó Pai, as nossas vidas nas tuas mãos. Ó Deus querido, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, que possamos, ó Pai, sentir a tua presença neste lugar. Que, ó Pai querido, cada um que está agora nos acompanhando da sua casa, possa sentir também a tua presença, ó Pai. Que o Senhor agora possa visitar cada lar. E que estes lares possam, ó Pai, ser uma extensão agora da igreja. Ó Pai, muitos irmãos ainda não podem estar conosco por causa dessa pandemia, do vírus. Mas queremos, ó Deus querido, engrandecer o Senhor e louvar o teu nome nesta noite. Já agradeço, ó Pai, pela chuva que cai sobre nós. Agradeço, ó Pai querido, ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela essa chuva boa, forte, que vem, ó Deus querido, sobre nós. Ó Deus, continue derramando a tua graça, o teu amor sobre nós, ó Pai, a tua bênção, ó Deus querido, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Te pedimos, ó Deus querido, também perdão pelos nossos pecados, porque nós somos falhos. Que o Senhor, ó Pai, nos limpe e que nós possamos nesta noite adorar o Senhor e engrandecer o teu nome. Então receba, ó Pai querido, esse nosso culto e que possamos estar em espírito e em verdade para adorar o Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus o Salvador. Amém e amém. Eu quero ler com vocês um texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 21 ao verso 24. Você que tem aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para poder acompanhar essa leitura bíblica. No Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 21 ao 24, que diz: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adoreis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a que tais assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Você que está agora na sua casa, nos acompanhando, que você possa agora estar em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. E nós, nesta noite, queremos ser esses adoradores. E que Deus possa encontrar em você um verdadeiro adorador.
Então nós vamos agora louvar o Senhor com o louvor Santo Espírito, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós e que nós possamos estar cheios do Teu Espírito nesta noite. Que você que está na sua casa possa estar cheio do Espírito Santo para adorar ao Senhor, que é bom. A esse Senhor que veio até este mundo e morreu por você e ressuscitou o terceiro dia. Que o Espírito Santo possa estar em nós para engrandecermos o Senhor, adorarmos o Senhor, adorarmos o Deus que está sentado no trono, governando todas as coisas. Louvemos o nome do Senhor nesta noite. Diz assim: não há nada igual, não há nada melhor a de se comparar com a esperança viva. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, adore o Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Diz: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. aleluia. Senhor, Oh Deus, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, diz: eu provei e vi eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Deus está aqui neste lugar. Deus está aí onde você está, na sua casa. Oh, aleluia.
Louvado é o nome do Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Você pode fechar os seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Pai, essa é uma verdade, Senhor. Em tua presença, Nós queremos, ó Deus querido, estar na Tua presença, ó Pai. tua doce presença, Adorar, ó Deus querido, Senhor. Engrandecer, ó Pai querido, Senhor. Que, ó Pai querido, Senhor, possa vir, ó Pai, nesta noite sobre nós. Que o Espírito Santo, ó Pai, possa estar sobre as nossas vidas, inundando, ó Pai querido, nos enchendo e nos capacitando para a Tua obra, ó Pai. Queremos, ó Deus, ser pessoas cheias do Teu Espírito. Ser pessoas, ó Pai, que possa vivenciar a transformação em Cristo Jesus, pelo poder que há em Ti, Senhor. Por isso, nós, Senhor, nesta noite clamamos ao Senhor: Santo Espírito, vem sobre nós. Vem, Senhor, porque queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos, ó Pai querido, ser profetas do Senhor nesta terra. Pessoas, ó Pai, que testemunhem do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. E que, ó Pai, a nossa casa seja a casa de oração. Seja, ó Pai querido, o local onde o Senhor se agrada. Queremos, ó Deus querido, louvar e bendizer o Teu santo e glorioso nome nesta noite. Ó Deus de amor e bendito. Que possamos, ó Pai, sentir a Tua presença. Pois é que nós oramos em nome de Jesus Salvador. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado, meus queridos, é o nome do Senhor. Meus queridos, nós estamos transmitindo esse nosso culto ao vivo pelo Facebook. E está chovendo muito aqui. Glória a Deus, está chovendo muito. E talvez a nossa internet pode ficar meio instável. Então peço aos irmãos compreensão. E talvez aí na sua casa também deve estar assim, se talvez estiver igual aqui, chovendo. Está chovendo muito, mas muito forte. Então a nossa internet pode, de repente, travar um pouco. Então os irmãos tenham um pouquinho de paciência, porque nós vamos continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Abra sua Bíblia
Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, no versículo 20. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quero dizer para você que Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais do que você possa imaginar ou pensar ou pedir a Ele. Por isso nós devemos dar glória ao nosso Deus. Você pode dar um glória aí na sua casa? Glória a Deus! Nós temos, meus queridos, que dar glória ao Senhor, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Abra o seu cantor cristão, você que está aí nos acompanhando, no número 188. Nós vamos cantar o Evangelho. Então, abra o seu cantor cristão no número 188 para nós louvarmos ao Senhor nesta noite. Continuando adorando ao Senhor, porque só Ele é digno de receber a honra, a glória e todo o poder pertence a Ele.
Meus queridos irmãos, amigos, nós estamos vivendo a campanha de missões mundiais 2021, que é Viva o Poder de Transformar. E nós temos grandes desafios. Desafio de sustentar mais de 2.000 missionários espalhados pelo esse mundo afora. É desafio da Igreja Batista do Moreno. É desafio de nós, como cristãos, sustentarmos para levar a palavra do Senhor até os confins da terra, porque este é o mandamento do Senhor. Nós não estamos fazendo isso, porque para parecer bem, mas estamos fazendo isso porque o Senhor nos mandou. É um mandamento e devemos cumprir esse mandamento de levar a palavra do Senhor. Eu quero contar com a sua ajuda. Primeiro, com oração. Ore pelos nossos missionários. Nós temos mais de 2.000 missionários. E o segundo é a sua contribuição financeira. Precisamos que você contribua. Precisamos que você invista no reino do Senhor. Precisamos que você invista para que esses missionários continuem levando a palavra de Deus. E o grande desafio é que a nossa oferta será convertida em dólar. Então precisamos que você contribua para que esses nossos missionários continuem levando a palavra do Senhor. Nós precisamos, meus queridos, segurar a corda aqui. Então eu quero contar com a sua ajuda. Você segure a corda desse lado, porque do outro lado os missionários estão segurando a corda. E não podemos deixar essa corda cair. Como diz o pastor aqui Ramon, nosso coordenador de missões estaduais, nós precisamos arrochar na missão. Então, vamos, meus queridos, arrochar nessa missão. Vamos levar essa palavra do Senhor através desses nossos missionários. São nossos, porque quem sustenta é aqui, a Igreja Batista do Moreno, somos nós. Reunido com todas as outras igrejas batistas do Brasil, para levar a palavra do Senhor. Eu já disse aqui nosso tema, eu quero repetir o tema, eu gostaria que você repetisse junto comigo. Viva o poder de transformar. E a nossa divisa se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Neste momento nós vamos assistir um testemunho da nossa missionária que está na Colômbia, a Sarajane Rodrigues. Eu gostaria muito que você prestasse atenção para que você pudesse ouvir como que Deus está agindo neste mundo afora. Como que Deus está agindo através dos nossos missionários. Esse testemunho serve para poder te motivar ainda mais a orar e contribuir para a nossa campanha de missões mundiais 2021. Então preste bastante atenção do que a nossa missionária Sarajane Rodrigues irá contar nesta noite. Graça e paz, meus queridos, eu sou Sarajane Rodrigues, sua missionária na cidade de Medellín, na Colômbia. É uma grande alegria poder compartilhar com você desse povo e dessa terra que por 10 anos eu tenho ali servido. Cheguei a Medellín em 2011 e ali começamos então um processo de ajudar, apoiar a missionária que ali estava, a missionária Carmen Lígia, e nesse meio tempo Deus foi trabalhando e foi sondando realmente o meu coração. Mas o que eu queria compartilhar com você hoje é fruto daquilo que Deus tem me dado nos últimos anos. Eu tenho coordenado o projeto Vida em La Calle e ali dentro desse projeto nós temos visto, é um projeto que atende, Vida na Calle seria traduzido como Vida na Rua. Nós atendemos a moradores de rua. E muitas vezes nós temos visto o poder de Deus transformando a vida de cada um deles. Temos testemunhos de pessoas que se reabilitaram, que saíram das ruas, que estão servindo a Deus
com integridade. Mas eu queria mostrar para você que muitas vezes o que nós precisamos é viver esse poder, é realmente deixar que o poder que habita em nós, que nos transformou, transforme também a outras pessoas. Eu me lembro do Carlos. Carlos era um dos nossos amigos da rua. Nós, por muitas e muitas vezes, entregamos comida para o Carlos, íamos ali, e cada vez que eu falava com o Carlos, eu terminava dizendo para ele: você sabia que você é especial? E o Carlos, por muitas vezes, simplesmente olhava em mim, abaixava a cabeça, mas ele nunca concordava comigo. Certo dia, e eu sempre me incomodei com esse ponto, e eu orava muito pela vida do Carlos. Um dia nós estávamos entregando a comida, quando de repente eu disse para ele isso, eu disse: você sabia que você é muito importante? O Carlos olhou para mim, uma lágrima rolou no rosto do Carlos, e ele disse para mim assim: não, eu não sou, isso é mentira. Eu não sou importante. Sabe por que eu sei que eu não sou importante? Porque eu não tenho ninguém por mim. Quando eu tinha, e ele foi me contar a sua história, e ele me disse: sabe, Sara, quando eu tinha 5 anos, eu estava andando na rua, voltando de um mercado com a minha mãe, e houve uma troca de tiros, e ali acertaram a minha mãe e a minha mãe morreu. Naquele lugar, com 5 anos, na rua, desesperado, as pessoas me acolheram ali, me levaram de volta para casa, descobriram o meu pai, me entregaram para o meu pai. Sabe o que o meu pai me disse naquele dia, com 5 anos? Ele abriu a porta, depois do funeral da minha mãe, ele abriu a porta da minha casa, olhou para mim e disse: você matou a minha esposa, agora vá porque eu não tenho mais nada com você. Como é que Deus me ama se a única pessoa que poderia cuidar de mim fez tudo isso? Eu não sei como fica o seu coração, mas o meu coração doeu muito. Sabe por quê? Porque eu nasci e cresci em um lar onde pai era uma figura que eu podia usar como referência de Deus. Porque eu tive um pai presente, mas ele não tinha essa figura para se comparar. Ele não tinha uma figura de um pai de amor, um pai que ama, um pai que cuida. Naquele momento, eu chorei junto com o Carlos sentado na rua. Mas mais do que chorar, eu disse para ele que a Bíblia diz que ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor não me abandona. O Senhor é o único que pode nos transformar. O Senhor é o único que pode fazer. Sabe aquele homem já de 33 anos. Imagina você, desde os 5 anos, ele começou a contar como ele sofreu nas ruas. Ele não tem nenhum dos seus dentes mais. Ele tem uma alfabetização muito mínima, porque ele não conseguiu nada, simplesmente morando nas ruas, porque o seu pai simplesmente o lançou nas ruas. Ele chorou comigo, ele aceitou que eu orasse a Deus, eu falei tudo aquilo com ele. Mas sabe o poder que transforma? Muitas vezes nós achamos que o poder, ele vem através de uma instituição, de algo, mas ele vem do poder do Espírito, aquele que nos dá discernimento para fazer a diferença. Nós saímos, fomos embora, oramos com ele, deixamos ele ali. Uma semana depois eu voltei. Quando eu encontrei o Carlos tinha um sorriso. E ali ele nos disse assim: eu entendi o que você quis dizer. Sabe, Sara, essa semana aconteceu algo. Eu fui ajudar uma senhora a carregar umas sacolas aqui e ela me deu de presente uma revista. Sabe, uma revista como se fosse Veja, alguma coisa semanal e tudo. E nessa revista tinha uma história. Ele guardou a revista para me mostrar. Era a história de 3 irmãos do Oriente Médio que o grupo armado entrou, matou toda a família, deixando apenas essas 3 crianças. E naquela história dizia que aquele menino se sentiu tão ferido porque tiraram dele tudo que ele tinha. Ele foi levado para o Canadá em adoção, ele e as 2 irmãs, mas no aeroporto foram separados. E ele diz que ele entendeu que Deus o amava quando preparou para ele uma nova casa, mas ele tinha dor de saber que ele nunca mais veria as irmãs dele. Mas naquela ocasião, a senhora percebeu que ele estava muito triste, conversou com ele, perguntou o que ele tinha, ele contou a história dele. E naquele momento, aquela mulher entrou com pedido de adoção, localizaram as 2 irmãs e trouxeram para dentro da mesma casa.
E aí ele dizia, sabe, Sara, quando eu li aqui e lá estava sublinhado, ele disse assim, Deus me ama muito, porque embora eu tenha perdido tudo que eu tinha, Deus me devolveu de outra maneira. Agora eu entendo o que você disse, Deus realmente é um Pai amoroso. É esse poder que transforma, não é nós, não é a nossa vida, não é a sua vida, mas é o poder de Deus através da sua vida. Seja um canal de bênção, que Deus possa te usar, possa fazer realmente de você um vaso de bênção durante todos esses dias. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas as pessoas estão esperando ver em você e através de você esse poder que transforma. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigada pelas suas mãos que têm ofertado, pelos seus pés que têm chegado como ajuda para nós nos campos missionários e pelos seus joelhos incansáveis que não se cansam de orar por nós. Deus te bendiga. Jesus é poder. Oremos então pelos nossos missionários, pelos 4 cantos da terra, que Deus possa estar abençoando cada um deles. Oremos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, graça te damos, ó Pai, por mais um dia que nos concedeste, ó Pai. Obrigada por este domingo, por esta noite que está chovendo, Pai. Obrigada que o Senhor está regando essa terra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, dessa terra molhada, dar frutos, ó Pai. Sermos, Senhor, como terra que frutifica, ó Pai, aqui neste mundo, ó Pai. Precisamos, Senhor, levar a Tua palavra àqueles que ainda nos ouviram falar de Ti, ó Pai. Abençoe a Sara Jane ali em Medellín, ó Pai, naquele propósito que o Senhor pôs no coração dela, Senhor, de levar a Tua mensagem àquele povo, ó Pai. Obrigada, Senhor, por todos os missionários da Junta de Missões Mundiais, ó Pai. Que o Senhor possa estar com eles, Senhor, cada dia, sustentando, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, estar segurando a corda aqui, eles lá, ó Pai. Mas precisamos, acima de tudo, orar por eles, ó Pai. Pai amado, abençoa, Senhor, a Tua Igreja Batista no Moreno, nessa ação de missões, ó Pai. Assim também quero te agradecer, Senhor, pelas pessoas, Senhor, que estão agora, ó Pai, se reabilitando, Senhor, do Covid, como o irmão ali Netinho, que o Senhor possa estar abençoando ele, restaurando por completo a sua saúde, Senhor. Também te pedimos pelo José, ó Pai, que está ali enfermo com essa doença, que o Senhor também possa restaurar a sua saúde, ó Pai. Ó Pai amado, entregamos todos os enfermos da Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor vai visitando cada um deles, Senhor, suprindo as suas necessidades. Obrigada, Deus. Fique nesta noite com a mensagem que vai ser transmitida, assim, através do pastor Cláudio, que nós possamos estar com os ouvidos atentos e nossos corações preparados para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder.
e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre as parábolas que Jesus contou para os seus discípulos. E nós queremos nesta noite dar continuidade a essa série de mensagens. Então eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia, ou também você pode acessá-la, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 20, a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 até o verso 16. Nós temos como título para a mensagem desta noite a parábola dos trabalhadores da vinha. Livro de Mateus, capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 16, para a nossa meditação da palavra do Senhor nesta noite, que diz assim: porque o reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu e viu que outros estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez, por volta da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo. De igual modo, por volta da 11ª hora, saiu e encontrou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? E eles lhe responderam: porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os que chegaram por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo: os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso. Respondendo, ele disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vá embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus, porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros,
e os primeiros serão os últimos. Oremos. Pai, que neste momento nossos ouvidos possam estar abertos para ouvir a Tua voz, para entender, ó Pai, a Tua palavra nesta noite, que todo empecilho possa agora cair por terra. Todas as ciladas de Satanás, ó Pai, que tenta fazer com que a gente não ouça e preste atenção na mensagem. Que o Senhor agora possa usar-me como instrumento vivo nas Tuas mãos, Senhor, para transmitir verdades bíblicas aqui nesse texto. E se há alguém que está assistindo, que ainda não entregou a vida a Jesus, que ao final dessa mensagem possa tomar essa decisão, Pai. Pois em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Como eu disse, o tema da mensagem é a parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus estava contando essa parábola depois de um encontro que ele teve com um jovem rico, que perguntou como poderia entrar no reino dos céus. E aquele jovem foi embora muito triste, porque ele não conseguia abrir mão das coisas materiais pelo reino do Senhor, pelo reino de Deus. E Pedro estava pensando que, como ele estava seguindo a Jesus, não só ele, mas todos os discípulos, eles então poderiam ter uma recompensa, algo material. E a resposta de Jesus é que essa recompensa não é nada material ou algo que o ser humano possa fazer para conseguir essa recompensa de Deus. Essa recompensa do reino de Deus, do reino do Senhor sobre nós, sobre a nossa vida. E Jesus começa a contar essa parábola para poder explicar que essa recompensa é pela graça de Deus. É a graça soberana de Deus, que vem à sua vida, que vem sobre a minha vida e que vem sobre as nossas vidas. E essa graça soberana que ultrapassa então qualquer ideia humana de justiça e nos concede a maior bênção que o ser humano pode conseguir. Algo que a gente não mereça, que é a salvação. Essa graça que vem ao nosso encontro. Por isso, lá em Efésios capítulo 2, no versículo 8 e 9, vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Você pode ser uma pessoa boa, você pode fazer algo bom, mas você não vai alcançar a graça do Senhor pelos seus próprios méritos. Você não pode se salvar. Quem pode se salvar é Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele conta essa parábola para poder então explicar que nós somos salvos por meio da fé e é um dom de Deus. É pela graça. A salvação ela é pela graça. A nossa entrada no céu é pela graça. Somente através de Jesus Cristo é que nós podemos entrar no céu. Mas eu quero aqui entender com você o contexto um pouco dessa parábola para que nós possamos trabalhá-la um pouco, tirar algumas lições para nós. Essa parábola ela descreve um fazendeiro que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Esses homens foram contratados para trabalhar e ele disse que pagaria então 1 denário por dia, que era um salário razoável daquela época, ou daqueles dias. Os primeiros trabalhadores começaram então a trabalhar às 6 horas da manhã. Às 9 horas, o proprietário encontrou outros trabalhadores que estavam ociosos na praça, que não estavam trabalhando.
E ele faz um acordo com eles para que eles pudessem ir trabalhar para ele. Eles começam a trabalhar apenas com uma palavra que ele havia dado, que ele seria justo para aqueles homens que ele havia contratado às 9 horas. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o proprietário contrata mais homens para poder trabalhar. E da mesma forma ele fala que vai ser justo com eles. Às 5 da tarde, já no final do dia, ele encontra outros homens fora do trabalho, que não estavam trabalhando, que estavam também na praça. Esses homens não eram preguiçosos, eles queriam trabalhar, mas não tinham conseguido trabalho. Então este homem, esse proprietário da vinha, contrata eles, manda eles para a vinha, sem falar o valor que pagaria aqueles homens que foram contratados às 5 da tarde, já no final do dia. E nós podemos aqui anotar que os primeiros que foram contratados, o proprietário disse o valor, que daria 1 denário para eles. Mas os outros que foram contratados às 9, às 12, às 15 horas e às 17 horas, o proprietário não disse o valor que iria pagar, apenas disse que seria justo. E no final do dia, o proprietário, ele chama então o seu administrador para que pagasse aqueles homens. Aquele administrador então reúna todos aqueles trabalhadores e começa então a pagar cada um deles. E dessa forma, aqueles que estavam ali então recebendo, ele começou então a pagar do último para o primeiro. Aqueles primeiros trabalhadores que chegaram às 6 horas, eles começam então a observar que aqueles que chegaram por último estavam recebendo 1 denário. E eles então pensam consigo, olha, eles que chegaram no final vão ganhar 1 denário, nós que chegamos às 6 vamos ganhar então mais. Mas o proprietário vira e fala, não, eu combinei com vocês o quê? Que pagaria 1 denário. Apenas isso. Então aqueles trabalhadores que foram os primeiros, ficam então amargurados, ressentidos, porque eles, ao final de contas, sofreram o calor do dia, trabalhando ali, e eles acham injusto aquele proprietário tratá-los da mesma forma com aqueles que chegaram por último. Aqueles que já chegaram no final do dia e talvez trabalharam apenas 1 hora. Mas o que seria então que Jesus queria ensinar para os seus discípulos? Será que seria essa injustiça? Porque parece aos nossos olhos uma grande injustiça. Mas Jesus queria ensinar algo para os seus discípulos com essa história. Então eu quero aqui tirar algumas lições do que Jesus, o mestre dos mestres, queria ensinar para os seus discípulos com essa história, com essa parábola. A primeira lição que nós podemos tirar aqui é que a salvação, ela não é ganha, mas sim ela é oferecida livremente. Nesta parábola, Jesus destaca que a salvação não é ganha, mas é dada livremente, somente por causa da grande generosidade de Deus, que está muito além da nossa ideias humanas a respeito do que é justo. A mensagem desta parábola é a misericórdia de Deus para todos os seres humanos. Não importa qual seja a classe social que ela esteja, o desejo de Deus, o desejo do Senhor é que todos se salvem. Olha só em Tito capítulo 2, no versículo 11, que diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Precisamos, meus queridos, ter na nossa mente é que nós estávamos nas trevas,
Nós éramos imprestáveis, como aqueles trabalhadores que estavam ociosos na praça. Aqueles trabalhadores que não tinham conseguido trabalho, estavam sem proveito. Nós éramos escravos do pecado e do mal, mas o Senhor nos chamou para a sua obra maravilhosa. Chamou-nos para sermos trabalhadores do seu reino. Nos deu oportunidade para trabalhar para Ele. Por isso, a salvação, ela é para todas as pessoas. Não é, meus queridos, apenas para algumas pessoas, mas ela é para todas as pessoas. E a nossa recompensa não está em ter uma vida maravilhosa. Há muitas pessoas que pensam que aceitando Jesus agora vai ter uma vida maravilhosa, vai ter um carro, vai ter uma casa, vai ter conta no banco, vai ter muito dinheiro. Não! Jesus não nos chama para a nossa vida material aqui na terra, mas Jesus nos chama para nós entrarmos no reino do Senhor. A nossa recompensa não está aqui nesta terra, apesar de ser muitas vezes o nosso desejo. A nossa recompensa está no céu. E nós, meus queridos, devemos trabalhar para o Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 vai dizer: tudo que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu quero dizer para você que está agora nos assistindo, preste bastante atenção. A sua recompensa não está aqui nesta terra. Grava isso no seu coração. A sua recompensa está no céu. Por isso, nós devemos servir ao Senhor da melhor maneira possível. Nós devemos trabalhar para o Senhor, fazendo o melhor para o Senhor. Devemos, meus queridos, servir ao Senhor com alegria, porque nós não somos merecedores de nada. Você não é merecedor de nada. Mas é pela graça de Deus, é pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, é que nós podemos agora receber a salvação e ir para o céu. Não é mérito teu, mas é o mérito do Senhor. Quem te chama para a salvação é Jesus. Ele é o proprietário, Ele é o dono. E nós, meus queridos, fomos chamados pelo Senhor. A salvação, meus queridos, ela não é ganha, mas ela é oferecida. E o Senhor, nesta noite, oferece a salvação para todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Alguns, o Senhor ele vai chamar logo pela manhã. Aqueles que, por exemplo, se convertem quando é criança. Eu, por exemplo, me converti há 8 anos de idade. Outros, o Senhor vai chamar durante o meio-dia. Aqueles que talvez já são adultos. Mas outro, o Senhor vai chamar à tarde, já no finalzinho do dia. São aqueles que estão talvez no leito da morte e aceitaram então Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. De uma forma geral, todos nós somos imprestáveis diante do Senhor. Estávamos perdidos, mas a graça do Senhor veio sobre nós. O Senhor nos igualou. O
O Senhor disse que não há um justo sequer. Por isso, nós não éramos merecedores, mas o Senhor oferece para nós a salvação. Uma segunda lição que nós podemos tirar aqui nesta noite é que somos invejosos para aqueles que fazem a obra. E aqui, meus queridos, há uma grande lição e muito importante para o povo de Deus. Aqui nós podemos encontrar os traços do egoísmo humano. Os homens das 6 horas receberam exatamente o que mereciam, mas eles ficaram com inveja, porque os outros que haviam chegado no meio do dia, ou na tarde, ou no final da tarde, receberam os mesmo valor do que aqueles que receberam às primeiras horas do dia. Aqueles que estavam antes trabalhando desde as 6 horas. Eles ficaram com inveja. E muitas vezes, meus queridos, nós não admitimos. E achamos muitas vezes que Deus é injusto. Porque às vezes nós vemos pessoas se convertendo na igreja. Pessoas que de repente tiveram uma vida toda errada. E se converte ao Senhor, aceita Jesus Cristo, entra para a igreja, e essas pessoas começam então a receber bênçãos e mais bênçãos, e talvez você que está na igreja há tantos anos não recebeu uma bênção do Senhor, e aí você começa a ficar com inveja da pessoa, você tenta então minar aquela pessoa, porque aquela pessoa que talvez se converteu, já está pregando, já está louvando, está fazendo muito mais do que você que está há muitos anos na igreja e não fez nada. E aí você começa a ficar com inveja. Você começa a atrapalhar a obra do Senhor. Você não deixa essa pessoa mais querer crescer. Devemos, meus queridos, lutar contra esse tipo de sentimento e todas as formas. Porque a graça de Deus se manifestou para todas as pessoas. Devemos, meus queridos, ser gratos ao Senhor pelas bênçãos recebidas, sobre essa graça que vem sobre nós. Porque, meus queridos, nós temos uma nova mentalidade de pensar. Você tem uma nova mentalidade de pensar. Romanos capítulo 12, no versículo 2 vai dizer: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Você agora tem uma nova mente. Você agora não deve ter inveja do teu irmão, porque ele chegou depois. Porque ele está recebendo as mesmas bênçãos que você. Mas você deve louvar o Senhor e agradecer ao Senhor. Não devemos, meus queridos, ter espírito ganancioso e competitivo. Mas devemos abandonar esse sentimento e pensar como o Senhor. Mas uma terceira lição aqui para nós é que no dia da recompensa nós vamos ter grandes surpresas. Lá no céu, meus queridos, nós vamos ter grande surpresa. E o grande desafio para nós não é, meus queridos, escolher quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Muitas vezes nós temos essa tentação de escolher pessoas que vai para o céu e quem vai para o inferno. Como se nós fôssemos juízes, ou como se fôssemos dono do céu. Parece que muitas pessoas ficam querendo escolher quem vai ou quem fica. Por exemplo, se você vê uma pessoa cheia de tatuagem, piercing, cabelo grande, no caso do homem, ou uma pessoa que tem uma vida toda desmartelada, uma pessoa que tem uma vida toda bagunçada, e aí você diz, essa pessoa, ela não vai para o céu, não. Ela não merece o céu. E talvez essa pessoa
é que o Senhor quer que seja salvo. Eu quero dizer para você que você não é dono do céu, não é você que escolhe. Nós precisamos, meus queridos, levar a mensagem de salvação a todas as pessoas. O Billy Graham sempre, ele dizia isso. Quando chegarmos no céu, nós vamos ter grandes surpresas. Nós vamos ter, meus queridos, grande surpresa, porque aquelas pessoas que talvez ele te acha que não vai para o céu, vá. E talvez você que acha que vai e não vai. Temos, meus queridos, que pensar que talvez aquela pessoa que viveu a sua vida toda errada, que matou, roubou, fez tudo errado, tudo, mas no leito da sua morte, seus últimos momentos de vida, os seus últimos fôlegos, pediu perdão ao Senhor e aceitou Jesus Cristo. Você lembra do ladrão da cruz? Os seus últimos momentos de vida, seus últimos minutos de vida, ele vira para o Senhor e diz: lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem que era ladrão, aquele homem que levou maldade para tantas vidas, aquele homem que tinha tantos pecados, nos últimos momentos da sua vida, ele foi salvo. Porque o que Jesus disse? Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Meus queridos, o céu é para todos que se arrependam dos seus pecados, não importa qual seja, porque todos nós somos pecadores diante do Senhor. Mas Deus, na sua justa justiça, sua justiça santa, dá oportunidade para todos. Por isso nós não devemos selecionar quem nós devemos evangelizar, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, mas devemos levar a palavra do Senhor para todos. Não devemos selecionar as pessoas que nós queremos que sejam membros das nossas igrejas, que venham fazer parte do reino do Senhor, mas devemos levar a palavra do Senhor para todos. Devemos ter olhos espirituais e não humanos, porque Deus oferece a salvação para todos. O reino de Deus é para todas as pessoas, e não importa qual seja o tempo dela, ao qual ela viva no Evangelho. Talvez ela não vai ter nem tempo de se batizar, mas no final da sua vida, ela irá se arrepender. A graça de Deus, meus queridos, é algo tão maravilhoso, porque Ele aceita todas as pessoas que estão marginalizadas neste mundo, seja eles ladrões, seja eles estupradores, seja eles viciados em drogas, seja eles aquela mãe, aquele padrasto que matou aquele menino Harry de 4 anos de idade, e talvez você está acompanhando isso nos noticiários, mas um caso de os pais que deveria estar cuidando do seu filho, e matam aquele menino de 4 anos de idade, o Harry. Esses pais, eles também merecem a salvação em Cristo Jesus, de se arrependerem do seu mal, de se arrependerem do seu pecado. É difícil muitas vezes a gente entender isso, e virar e falar: como que homens desses podem ir para o céu? Como pessoas desses podem ir para o céu, se eles se arrependerem dos seus pecados, se eles se arrependerem e confessarem diante do Senhor que pecaram, e aceitarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles serão salvos. Assim também como você, assim também como bêbados, assim também como homossexuais, precisam reconhecer que estão em pecado, precisam reconhecer que é pecado e que precisam da graça de Deus. Ninguém pode reivindicar o reino de Deus ou fazer indicações de quem vai entrar ou quem não vai.
Porque como Jesus termina essa parábola dizendo, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Todos merecem a graça do Senhor. E o Senhor nesta noite te convida para que você possa entrar nesse reino. Eu não sei qual é o seu pecado. Eu não sei o que você tem feito, mas a graça do Senhor é para você. Não deixe para amanhã, porque talvez você possa até dizer, olha, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para aceitar o Evangelho quando eu já estiver velho demais. Eu vou deixar para aceitar o Evangelho quando eu estiver já velho, já no final da minha vida. Talvez você não tenha essa oportunidade. Você não sabe como você vai morrer. Eu não sei como é que eu vou morrer. Daqui a pouco eu posso cair bem durinho aqui. Eu não sei. Você não sabe também. Mas hoje é o dia aceitável do Senhor. Então abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Eu quero concluir a mensagem dizendo que Jesus, quando contou essa parábola, ele estava falando que o céu, o reino de Deus, não é por merecimento. Você pode fazer várias coisas boas, mas não é por causa disso que você vai para o céu. O céu é um dom que Deus oferece para nós. É a graça do Senhor. O reino dos céus é um ato de Deus através de Jesus Cristo. O reino dos céus é pela graça. E você não pode fazer nada para poder merecer, a não ser uma coisa: confessar os seus pecados e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus chama todos para o seu reino. A ideia central da graça é que todos se salvem. Não importa se você aceitou o Evangelho quando você era criança, ou se você está aceitando o Evangelho agora no leito da sua morte. O importante é que a grande recompensa que nós iremos receber é a salvação em Cristo Jesus. Por isso, o Senhor nesta noite te convida para você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que Deus, meus queridos, nos abençoe. Que Deus, meus queridos, nos ajude. Que você nesta noite possa meditar nessa palavra e que você possa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Diante dessa mensagem sobre a graça do Senhor, nós vamos cantar um hino do HCC, do Inário para o Culto Cristão, 314, Preciosa Graça de Jesus.
Talvez você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você já esteja no meio-dia ou à tardezinha. O Senhor nesta noite te chama para que você possa entrar no céu. O Senhor nesta noite te convida para que você possa morar no céu. A graça salvadora do Senhor está chegando até você, até a sua casa. E eu não quero que você perca essa oportunidade de você abrir o seu coração e deixar o Senhor Jesus entrar. Abra o seu coração, confesse os seus pecados diante do Senhor. Nesta noite, não perca este momento de salvação. Talvez você possa até dizer, olha, mas eu já estou velho demais. O Senhor te convida nesta noite. O Senhor te chama, ainda há tempo. Talvez você possa dizer, não, meus pecados são grandes demais. Não existe pecado que o Senhor não possa te perdoar nesta noite. Abre o seu coração e deixe Jesus entrar. Eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos. E vamos orar ao Senhor. Deus, nós estamos diante do Senhor neste momento, para colocar nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. E eu quero, ó Pai, neste momento apresentar ao Senhor a vida de cada um que está agora na sua casa, acompanhando, ó Deus querido, esse culto, que, ó Pai, com certeza foram tocados pela tua mensagem desta noite. Pai, talvez algumas pessoas estão sendo chamadas logo no início da sua vida. Outros estão sendo chamados ao meio-dia. Outros já à tarde, outros talvez até no final das suas vidas. Talvez a pessoa já quase no leito da morte, mas que ainda não entregou a vida ao Senhor. Pai querido, eu quero colocar nas tuas mãos essas vidas, para que, ó Pai, elas possam se render ao Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Que o seu nome possa ser escrito no livro da vida, ó Pai. Que haja, ó Deus, salvação nesta noite. Que haja, ó Pai, libertação, transformação, vidas, ó Pai, diante agora do Senhor, diante do teu trono, ó Pai. Ó Deus querido, oportunidade, ó Pai, agora o Senhor está dando, e que essas pessoas não possam perder essa oportunidade. Mas aqueles, ó Pai, que já aceitaram o Senhor, que, ó Pai, caminham, trabalham, que o Senhor possa tirar de nós a inveja, ganância, que esses sentimentos, ó Pai, nós possamos lançar fora, e que possamos como igreja, como um povo do Senhor, trabalhar, ó Pai, para o Senhor, servindo ao Senhor com alegria, fazendo o melhor, ó Pai, para a Tua causa. Abençoa-nos, ó Pai, e ser conosco. Em nome de Jesus, o Salvador, que eu oro. Amém e amém. Eu quero aqui, meus queridos, dar alguns avisos finais. Eu quero convidar você para estar conosco no nosso culto de quarta-feira, nosso culto de oração. E nesse culto agora de quarta-feira, nós vamos fazer aqui um culto de ação de graças, porque estarei completando na quinta-feira, dia 16, 5 anos de ministério pastoral, ao qual fui chamado para trabalhar para a obra do Senhor. Então eu quero convidar você, eu quero desafiar você a estar conosco na quarta-feira no nosso canal do YouTube. Estará trazendo a mensagem o pastor Manuel Monteiro Júnior, que foi o meu pastor lá do Rio, né, de Janeiro, da Igreja Batista do Paiva, lá da cidade de São Gonçalo. Foi o pastor que me consagrou. E ele estará então trazendo
uma mensagem abençoadora para a sua vida e também para a minha vida. Então você não pode perder. Eu quero convidar você para estar comigo nesse culto, louvando ao Senhor e agradecendo. Eu gostaria, claro, que fosse em outros momentos, mas nós vamos dar glória a Deus e louvar ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Então convido você, quarta-feira agora, a estar conosco, nosso canal do YouTube, da Igreja Batista do Moreno, para esse culto de 5 anos de consagração pastoral. Sexta-feira nós teremos a nossa sala de oração via WhatsApp. E você pode entrar em contato conosco, se você quiser participar. Nosso telefone é 9984682276, DDD 84. E para então estarmos juntos, orando ao Senhor. Meus queridos, não deixe de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Está aqui também a sua oferta para o nosso missionário ali de Felipe Guerra, nosso missionário Ed Clay. Então contribua, você pode contribuir com R$1 ou R$2, contribua, ajude o nosso missionário aqui na cidade de Felipe Guerra. Nós estamos implantando uma igreja batista ali, e precisamos da sua ajuda e da sua colaboração. Não deixe também de enviar os seus dízimos. É importante que você envie os seus dízimos para o sustento da obra do Senhor. Então envia os seus dízimos. Vamos, meus queridos, ser fiel ao Senhor, porque Deus, Ele é fiel para conosco. Então contribua. Não esqueça também a sua oferta para os nossos missionários de missões mundiais. Viva o poder de transformar. Então também envie a sua oferta para a nossa campanha de missões. Eu quero aqui agradecer à igreja pela esse mês, meus queridos. Nós fomos muito abençoados e conseguimos levantar 3 cestas básicas. Glória a Deus. Podemos ajudar 3 famílias. E ontem mesmo nós enviamos uma cesta básica para uma família ali de Boa Água, onde toda a família, são 11 pessoas, se não me engano, que pegaram o Covid-19, que está com o coronavírus. E teve então uma grande campanha, muitas pessoas ajudaram, e nós aqui tivemos então uma cesta básica, separamos uma cesta básica para enviar para essa família. Queremos agradecer a você que tem contribuído, a você que tem nos ajudado. Eu quero incentivar você a continuar a enviando essa oferta, o quilo de alimento. Você que talvez não é membro da nossa igreja e talvez queira também nos abençoar, nos ajudar, entre em contato conosco através talvez do meu zap, ou deixe uma mensagem aí no Facebook ou no canal do YouTube. Meu WhatsApp é 84 99 84 68 276, para que possamos abençoar mais vida, possamos, meus queridos, enviar mais cesta básica para as famílias que precisam. Então, vamos, meus queridos, contribuir. Eu quero agradecer a você que está conosco, quero pedir a você que deixe aí um like, nosso canal, seja do Facebook ou do YouTube. Eu quero também pedir a você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E você que está no Facebook nos acompanhando, talvez você ainda não se inscreveu no canal da Igreja Batista do Moreno, se inscreva no nosso canal. Nos abençoa. Meus queridos, isso é bênção para nós. Então, nos abençoa. Nos abençoa, meus queridos. Nós precisamos da tua bênção, assim como nós te abençoamos nesta noite. Nós estaremos orando, encerrando esse culto desta noite. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, esteve conosco, adorando ao Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor. Feche seus olhos para a oração final e receber as bênçãos do Senhor. Obrigado, ó Pai querido, por esse culto, por esse momento maravilhoso, pela vida, ó Pai, de cada um dos irmãos que nos acompanhou. Que o Senhor, ó Pai, esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor, ó Pai, nos livre de todo mal. Tome, ó Pai, as famílias que estão com o coronavírus.
Ó Pai, como o nosso irmão Zé, ali, ó Pai, que está com coronavírus, também com essa família ali da Boa Água. Ó Pai, nós colocamos diante do Senhor, mas agradecemos também que o nosso irmão Netinho já voltou para casa, já está em casa. Agradecemos, ó Pai, pela sua recuperação do coronavírus. E, ó Pai, te pedimos que o Senhor possa continuar abençoando a vida dele e a vida também de todas as outras pessoas. De cada lá, ó Pai, que nos acompanha, cada membro da nossa igreja, cada família, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abençoe, ó Pai, a nossa semana, que o Senhor multiplique os nossos recursos, as nossas condições financeiras. Não deixe, ó Pai, faltar o pão, multiplique o pão, mas que nós também possamos contribuir para abençoar outras vidas, ó Pai. E agradeço ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem me dado. Já quero aqui, ó Pai, começar agradecendo ao Senhor pelos 5 anos de consagração ao ministério pastoral. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor me chamou. O Senhor, ó Pai, me tirou das trevas e me trouxe para a Tua maravilhosa luz. Então, muito obrigado. Obrigado pela minha família, que me acompanha no ministério pastoral, pela vida da minha esposa e pela vida também da minha filha. Eu dou graças ao Senhor, Pai. Ó Deus, abençoe nosso ministério aqui. Abençoe a Igreja Batista do Moreno. Se conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus o Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e essa graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus. E que o povo de Deus diga amém e amém, meus queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, os guarde, que vocês tenham uma semana abençoada em Jesus Cristo.